Fala aí, meninadas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no Catequese em Casa. E no vídeo passado a gente falou sobre a transmissão da revelação na forma da Palavra de Deus, na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição. E hoje a gente vai continuar falando da transmissão da revelação divina e em como funciona e como age o magistério da Igreja. Se você estiver gostando dos nossos encontros, nossos vídeos aqui, lembre de se inscrever no canal e convidar mais pessoas para se inscrever no nosso canal. A gente está precisando de mais inscritos para chegar aos números de inscritos que o YouTube coloca para liberar várias ferramentas para a gente conseguir fazer cada vez vídeos melhores. Então, se inscrevam e lembrem, convidem pessoas para se inscrever aqui no nosso canal. Então, vamos lá. Muito bem, hoje nós vamos falar do magistério, que tem como função primordial a interpretação da herança da fé. Como assim? Bom, tem-se criado uma consciência popular de que a igreja se sustenta num tripé, né? Que tripé seria esse? A Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Magistério. E assim, isso não está totalmente errado, mas tecnicamente falando, doutrinalmente falando, existe uma diferença funcional entre o magistério e as outras duas, né? Então a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura. Vamos ver o que o Catecismo fala. O depósito da fé contido na tradição sagrada e na Sagrada Escritura foi confiado pelos apóstolos ao conjunto da igreja. Apoiando-se nele, todo o povo santo persevera unido aos seus pastores, na doutrina dos apóstolos e na comunhão, na fração do pão e na oração, de tal modo que a conservação, atuação e profissão de fé transmitida haja uma especial concordância dos pastores e dos fiéis, né? É uma citação do Catecismo, número 84, que na verdade é tirada do documento da Constituição Dogmática Dei Verbum do Concílio Vaticano II. Mas, então o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que o chamado depósito da fé, ou seja, o conjunto das verdades reveladas por Jesus Cristo e por Deus no Antigo Testamento, estão contidos totalmente e somente na Sagrada Tradição e na Sagrada Escritura, sendo essas duas, portanto, as formas de transmissão da revelação. Mas então, o que seria o magistério e qual é a função do magistério da igreja? Muito bem, vamos ver o que diz o Catecismo. O encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou contada na tradição, foi confiado só ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Isto é, aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma, que é o Papa. Está lá no Catecismo número 85. Ou seja, o magistério ele não é uma forma de transmissão da revelação, como é a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura, e sim, ele é o serviço ativo e vivo de interpretar, explicar de forma compreensível e prática a palavra de Deus aos fiéis. Seguindo o Catecismo, no número 86. Todavia, esse magistério não está acima da palavra de Deus, mas sim ao seu serviço, ensinando apenas o que foi transmitido, enquanto por mandato divino e com assistência do Espírito Santo, ouve piedosamente a palavra de Deus, aguarda religiosamente e a expõe fielmente. Aurindo deste depósito único da fé, tudo quanto propõe a fé como divino revelado. Ou seja, é função do magistério ouvir, guardar, transmitir a palavra de Deus e tirar, né? Aurir, quer dizer, tirar, buscar nesse depósito da fé, que é a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura, tudo quanto propõe a fé como divinamente revelado. Ou seja, tudo que a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição revelam em termos de fé, é função do magistério ir lá buscar e apresentar
ao povo de Deus. E é dessa função do magistério que nascem os dogmas da fé. O que é o dogma? Bom, os dogmas eles são artigos de fé obrigatórios, então todo fiel é obrigado a acreditar, sob a pena de não estar em comunhão com o corpo de Cristo se você deixa de acreditar em alguns dogmas. Alguns exemplos de dogmas, então. Então nós temos na igreja principalmente 43 dogmas. Dentre eles, coloquei 3 aqui. Dogmas sobre Jesus Cristo, dogma sobre a criação e um dogma sobre Maria. Então, é dogma de fé. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e Filho de Deus por essência. Então, o dogma diz que Jesus possui infinita natureza divina com todas as suas infinitas perfeições por haver sido gerado eternamente por Deus. Dogma sobre a criação. Tudo que existe foi criado por Deus a partir do nada. A criação do mundo do nada não é apenas uma verdade fundamental da revelação cristã, mas ao mesmo tempo chega a alcançá-lo com a razão apenas com a força natural, baseando nos argumentos cosmológicos. Lembra lá dos nossos primeiros vídeos? Sobretudo no argumento da contingência. E a Imaculada Conceição de Maria, um dogma sobre Nossa Senhora. A Santíssima Virgem, no primeiro instante de sua conceição, foi por singular graça e privilégio de Deus, em previsão dos méritos de Cristo, preservada imune de toda mancha da culpa original. Então, 3 exemplos de dogmas que são artigos de fé obrigatórios, ou seja, se você deixa de acreditar em algum dogma da igreja, você automaticamente está excluído da comunhão com o corpo de Cristo. E o magistério usa da autoridade que ele recebeu do próprio Cristo para proclamar os dogmas, né? Como Jesus disse aos apóstolos: quem vos escuta, a mim escuta. E essa autoridade foi passada dos apóstolos aos seus sucessores. Então, por se tratarem de artigos de fé, os dogmas pressupõem a fé, ou seja, é necessário que eu creia na revelação divina transmitida pela sagrada tradição e pela escritura e na autoridade que Cristo conferiu ao magistério de guiar suas ovelhas, instruído pelo Espírito Santo. Isso não quer dizer que os dogmas sejam irracionais ou ilógicos. É possível investigar racionalmente os dogmas com base na filosofia, na história, na tradição e na escritura, fornecendo assim explicações teológicas convincentes a respeito dos dogmas. Porém, isso deve ser feito iluminado pela fé e com o intuito de fortalecer a fé e nunca para decidir se eu vou acreditar ou não em alguma coisa. Até porque, minha gente, a igreja faz esse tipo de investigação antes de proclamar o dogma. Então os dogmas eles são proclamados de maneira orgânica, de acordo com a vida espiritual da igreja. Ou seja, normalmente a igreja crê em alguma coisa primeiro e a proclamação do dogma vem depois. Por exemplo, o último dogma proclamado foi a Assunção de Nossa Senhora, em 1950. E se você for procurar desde os primeiros séculos do cristianismo, já era uma devoção da igreja que Nossa Senhora tinha sido levada para o céu. Então, assim, não é uma coisa que a igreja inventa, resolve tirar da cabeça, agora eu vou proclamar um dogma. Não. A igreja, e aqui quando eu falo a igreja, é toda a comunidade cristã já acredita naquilo. Só depois o magistério proclama como dogma, dentro de todos os parâmetros da autoridade do Espírito Santo, na investigação histórica, na investigação na tradição e na escritura. Só assim que a igreja proclama o dogma. Portanto, os dogmas são luzes no caminho da nossa fé, iluminam e tornam seguro. Por outro lado, se a nossa vida for reta, se a gente tiver uma consciência limpa e um agir correto, a nossa inteligência e o nosso coração estarão abertos para acolher a luz dos dogmas, né? Ou seja, os dogmas eles são luzes que iluminam o caminho da nossa fé. Mas se a gente estiver predisposto a ter uma vida em Cristo, a nossa inteligência e o nosso coração estarão abertos para acolher a luz dos dogmas. Não vai existir conflito. Eu não vou precisar, como se diz, provar essas coisas, porque eu já vou, pela própria natureza, pela própria inclinação da alma, ter esse conhecimento. Então, concluindo de acordo com o nosso catecismo, lá no número 95,
É claro, portanto, que a sagrada tradição, a sagrada escritura e o magistério da igreja, segundo um sapientíssimo desígnio de Deus, ou seja, segundo a sabedoria muito grande de Deus, estão de tal maneira interligados e conjuntos que um não pode existir sem os outros. E todos juntos, cada um do seu modo, sob a ação do Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse encontro. Se tiverem alguma dúvida, pode falar com a gente aqui nos comentários, nas nossas redes sociais e seguir a gente lá também. Temos Facebook, temos o Instagram. E se gostou do vídeo, deixa seu like, compartilhe com seus coleguinhas e não se esqueçam de se inscrever no canal e convidar mais pessoas para se inscreverem no nosso canal. É isso aí, minha gente. Até a próxima e que a paz de Cristo esteja com vocês.